Existem alguns plot twists em filmes de terror que ninguém tá esperando e quando eles acontecem, eles explodem sua cabeça. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, os melhores plot twists em filmes de terror. Bom, meu nome é Vitor Hugo e o primeiro filme de terror com um grande plot twist é O Boneco do Mal. Esse filme foi lançado em 2016 e ele acompanha a história da Greta que vai para uma mansão no meio do nada trabalhar para uns caras milionários cuidando do filho deles. E quando ela chega lá, ela se encontra com os donos daquela mansão, os pais daquele menino que ela foi cuidar, só que tem um detalhe, aquele menino não é um menino, mas sim um boneco. E esse é o nosso filho, Brahms. Ela foi pra cuidar de um boneco. Os pais do menino tratam o boneco como se ele fosse uma criança. Não tem menino ali, não tem criança. A criança é o boneco. É muito bom te conhecer, Brahms. Eu espero que possamos ser amigos. E esse boneco se chama Brahms, e os pais desse boneco tratam ele como se ele fosse uma pessoa real, e eles ensinam ali como que a Greta tem que cuidar dele, e também dão uma lista pra ela de 10 coisas que ela tem que fazer pra cuidar bem daquele bonequinho. E aí, depois de explicar tudo isso, eles saem pra viajar e deixam a Greta sozinha naquela mansão gigante, naquele lugar isolado, naquele lugar esquisito, e principalmente cuidando de algum boneco. E cara, isso aqui é esquisito. Ela deveria ter percebido aqui nesse momento, cara, esses caras são estranhos, eles tratam um boneco como se fosse uma criança. Tá estranho, tá num lugar no meio do nada. Inclusive, essa Greta é interpretada pela Meg, lá de The Walking Dead. E, cara, eu era apaixonado nessa mulher quando eu era mais novo. Eu soube que você é ligeiro e sabe se virar bem. Vou a uma farmácia, tá afim? E a Greta fica sozinha lá na mansão cuidando do boneco. Em primeiro momento, ela não dá muita ideia, ela não cuida do boneco como se ela fosse uma criança. Ela pensou assim, cara, os caras viajou, ninguém tá aqui, eu tô sozinha, vou ficar aqui normal, deixa esse boneco ali de canto. Só que algumas coisas estranhas começam a acontecer. Então o boneco começa a se mover dentro de casa, então ele tava aqui, ai do nada ele aparece aqui. Ele começa a ligar música do nada e até faz um telefonema pra Greta falando, cara, cuida bem de mim. Você não tá fazendo o que os meus pais pediram pra você fazer, ó. Melhor você tomar cuidado. Alô? Quem é? Por favor, vem aqui fora. E realmente fica claro que tem alguma coisa de estranho com aquele boneco e que aquele boneco não é um simples boneco. Ele tem alguma coisa nele, tem alguma coisa esquisita nele. Só que aí, depois de passar muito medo sozinha ali naquela mansão, a Greta tem problemas maiores, que é o seu ex-namorado louco, que não aceita o término e chega ali naquela casa, naquela mansão, onde ela tava sozinha. E aí também chega o atual namoradinho dela, um cara que ela tinha conhecido ali, e começa todo um conflito. O cara falando, ó, você tem que ficar comigo, você é minha ex, mas eu ainda te amo. E aí o outro falando, cara, esquece, porque agora ela tá comigo, abandona isso tudo. E aí, num momento de raiva, o ex-namorado da Greta pega aquele boneco e quebra ele. E aí a gente fica com medo, a gente fica cagado, porque a gente sabe que vai dar alguma merda, aquele boneco vai fazer alguma coisa. Pô, a gente não sabia se tem um capeta, se tem um espírito naquele boneco, mas pô, quebrar ele, obviamente, não seria bem visto. Então tá. Agora deu cara aí mesmo, viu? E aqui a gente tem o grande plot twist desse filme, de que aquele boneco não era amaldiçoado, não tinha nada errado com ele. Só que, cara, existia uma criança que morava ali naquela casa e controlava aquele boneco. Então, no momento que a Greta deixava o boneco aqui e do nada o boneco aparecia lá, era esse molequinho que tava movimentando, era esse molequinho que ligava pra ela, que ligava a música, e os pais deles inventaram toda essa parada, porque esse molequinho tinha matado uma coleguinha de escola dele, e aí, pra meio que mascarar ele, pro moleque não ser preso, eles fingiram que ele tinha morrido e esconderam ele dentro da parede, e ele vivia nas paredes da casa. E esse plot twist aqui, essa revelação é interessante, porque a gente não tava esperando. Quando você assiste Boneco do Mal, só pelo nome Boneco do Mal, você acha que ele seja um boneco do mal, sei lá, um capetão, um fantasma, mas não, era só uma criança que tava fazendo as coisas pelo boneco. Mas obviamente não era uma criança boa da cabeça, ela se revoltou muito e, cara, tudo que o boneco fazia, na verdade, era o Brahms, que era a verdadeira criança que tava fazendo. E esse aqui é um grande plot twist, é uma grande reviravolta que a gente não tava esperando. Todo mundo que assiste Boneco do Mal acha que tem um fantasma nele, um espírito, que é o que normalmente acontece. Foi você? Saia daqui, eu não escrevi isso. Não faz esse joguinho comigo, como não foi você? Não tem mais ninguém nessa casa! E esse filme aqui, ele é totalmente genérico, com uma história muito genérica, só que esse final aqui, esse plot twist, torna ele um filme diferente e memorável e se destaca da grande maioria de filmes de boneco. E tem muito boneco. Tem boneco Chuck, tem Annabelle, tem o Jigsaw, tem o outro Billy, tem muito boneco. Mas esse aqui é diferente.
E o próximo filme com um grande plot twist é o A Visita. Só que antes de eu falar sobre esse filme, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal pra você acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. E a história desse filme aqui é a seguinte: dois irmãos vão pra casa dos avós maternos dele pra passar o final de semana junto com ele. Só que tem um detalhe: eles nunca viram os avós dele antes e a mãe deles não vai junto, até porque a mãe não se dava bem com os avós da criança. Eles são pais dela, sim, só que eles brigaram, eles tiveram uma briga feia e não se falavam. Então as crianças pegam o endereço certinho, entram no metrô e vão até a casa dos avós dela, que eles nunca tinham visto, que eles não conheciam. E assim que eles chegam lá, tá tudo bom, tá tudo legal, tá tudo divertido. Os avós são muito gente boa, os avós tratam ele bem demais. Suspeito. Só que durante a primeira noite as crianças começam a perceber umas coisas diferentes. Em primeiro lugar, aquela véia é esquisita porque ela anda pela casa de noite rindo, falando sozinha, andando estranho e até vomitando no chão do nada. E o vô deles, que durante o dia era legal, divertido, gente boa, ele tem umas crises de raiva, ele fala umas paradas nada a ver, e ele também tem uns problemas de memória, ele esquece as coisas, ele do nada começa a botar umas fantasias. Os velhos não tão bom da cabeça não. E aí essas duas crianças continuam ali na casa dos avós deles, eles agem meio estranho, eles são meio esquisitos em alguns momentos, só que eles ficam ali naturalmente. Só que tem um detalhe: os dois avós não deixam em hipótese nenhuma as duas crianças irem até o porão. Tem alguma coisa muito cabulosa, alguma coisa muito sinistra lá, e eles não deixam de jeito nenhum eles irem até lá. Esse filme também, ele é meio que gravado no estilo found footage documentário. Então a menina fica se gravando: aqui, gente, ó, eu tô aqui na casa da minha avó. Ó, o meu irmão, ele quer fazer rima. Meu irmão quer ser um MC de rima. E ele, às vezes, fica rimando. Esse filme é gravado nesse estilo, é um filme interessante. Não é exatamente um found footage. É como se a menina tivesse ali com a câmerazinha dela gravando ali um documentário. Conforme o tempo vai passando, tudo vai ficando mais claustrofóbico e assustador. Aqueles velhos são esquisitos, e velho doido da cabeça é uma parada que dá medo. A gente fica com medo deles, só que os menininhos estão lascados, porque eles estão lá no meio do nada, numa casa no meio do nada, não existe nada que eles possam fazer. E a gente sabe que a mãe dessas crianças não se dá com os pais dela. E todas as vezes que as crianças perguntam aos avós deles sobre a mãe deles, eles reagem estranho, eles começam a ficar meio esquisitos e eles não falam nada. Então esses velhos estão batendo biela. Esse cara é meio louco. E depois de muito tempo, depois de passar muito medo e de ver velho esquisito pelado, arranhando parede, fazendo loucura, velho se cagando, a gente vai ter o grande plot twist desse filme, porque durante uma videochamada dos dois filhos com a mãe deles fala: cara, esses não são seus avós, eu não conheço essas pessoas, eu nunca vi esses velhos na minha vida. Aqueles dois velhos não são os avós deles, eles estão numa casa de completos desconhecidos, e esses completos desconhecidos são muito esquisitos e são muito estranhos, e nesse momento a mãe deles avisa eles e fala: eu vou ligar pra polícia, a polícia vai até aí, só que, cara, sobrevivam, deem um jeito deles não fazerem nada com você até a polícia chegar. E durante todo esse filme, os idosos não deixavam as crianças irem ao porão de jeito nenhum. E quando a menina chega lá, ela entende por quê. Dá até um arrepio, cê é louco. Em certo momento desse filme, a menina consegue ir até o porão daquela casa. E os avós deles, aqueles velhos, não deixavam eles irem lá de jeito nenhum. E quando a menina chega lá, ela entende por quê. Porque o corpo dos verdadeiros avós deles tá lá. E lá também tem algumas roupas de um manicômio, de um hospital psiquiátrico, mostrando assim que aqueles velhos são malucos, fugiram do hospício e mataram os verdadeiros avós deles pra tomar a vida deles. E como que eles sabiam de que as crianças iam pra lá? Como que eles sabiam que aqueles velhos, que as crianças não conheciam os velhos e que eles tinham uma casa? Os avós originais trabalhavam no hospício, trabalhavam no manicômio, e nisso eles falando com os pacientes, eles falaram demais da vida deles. Esses dois pacientes conseguiram fugir, mataram eles, substituíram eles e agora tava ali meio que nessa loucura, nessa brisa de querer ter uma família, de fingir que as crianças eram netas deles. Esse plot twist aqui é muito bom, porque a gente assiste todo esse filme sem entender por que aqueles velhos são esquisitos, por que aqueles velhos são normal e do nada eles estão estranhos. E a gente tem a revelação de que eles não são os avós das crianças, eles estão lascados ali, eles estão perdidos numa casa sem conseguir escapar. Isso é bom, isso é interessante, isso é bem feito. E tem uma cena no final desse filme, porque os velhos percebem que as crianças já perceberam que eles não são os avós verdadeiros. E tem uma cena que o velho tira uma fralda cagada e passa na cara do molequinho. Isso aqui é demais pra mim. E depois de muitos conflitos entre os velhos e as crianças, a polícia chega lá e eles escapam. E o mais assustador desse filme é fralda cagada, porque eles também encontram lá no porão um lugar cheio de fralda cagada e também tem a cena do velho pegando a fralda cagada e passando na cara do molequinho. Que nojo.
E outro filme de terror com grande plot twist é os Jogos Mortais. Dois personagens acordam presos e acorrentados num banheiro sujo de rodoviária. E não é exatamente um banheiro de rodoviária, só que como o banheiro é muito sujo, o banheiro é muito nojento, é todo úmido, me lembra um banheiro de rodoviária que, cara, não existe lugar mais nojento do que esse tipo de banheiro, cara. Pega qualquer rodoviária aí perto da sua casa e vai lá só pra você ter uma experiência. O banheiro de Jogos Mortais é mais limpo do que o banheiro de qualquer rodoviária brasileira. E esses dois personagens que acordam no banheiro são o Adam, que é um fotógrafo, e o Gordon, que é um médico. E eles estão presos ali com uma corrente presa ali na perna deles, não tem como escapar. Eles não fazem ideia de como eles chegaram ali. E pior, eles olham ali no meio daquela sala e tem um corpo morto com uma arma na mão, com a cabeça toda arrebentada. E fica claro que aquele cara se chuchudou. Aquele cara... E aquele corpo morto que estava caído no chão tinha uma arma numa mão e um toca-fitas na outra. E aqueles dois personagens que acordaram lá acorrentados, cada um tinha uma fita no bolso, e eles pegaram aquela fita e colocaram pra tocar no toca-fitas do cara morto. Eu não sei se isso é certo, ó. O cara morreu. Eu acho que você não deveria mexer nas coisas dele, não. Até porque não é só porque ele tá morto que as coisas não são mais deles. Então, eles pegaram o toca-fitas, colocaram a fita pra tocar. E a fita do Adam diz o seguinte, que ele só precisa ficar vivo até as 18 horas. Se ele conseguir ficar vivo até esse horário, vai chegar alguém ali e vai soltar ele. Só que a fita do Gordon é muito mais cabulosa, porque ela diz que ele precisa matar o Adam pra sair dali, e se ele não fizer isso, ele tá lascado porque alguém sequestrou a esposa e a filha deles. E cara, esse filme é sensacional e sempre vai tocando tan tan tan. E sempre tem aqueles movimentos de câmera, aquelas movimentações do James Wan. Esse filme é top. Jogos Mortais é sensacional. E a gente fica sem entender por que aqueles caras estão ali, o que tá acontecendo, como que eles vão escapar, por que tem um corpo morto no chão. É um filmaço. E a gente também descobre no decorrer desse filme que esses dois personagens foram sequestrados e presos pelo Jigsaw, que é um cara que pega pessoas e bota essas pessoas pra jogarem em jogos mortais violentos e brutais. E também, em todo o decorrer desse filme, tem uma trama policial da polícia investigando e tentando prender o Jigsaw, que não era a primeira vez que ele fazia isso. Aqueles dois caras eram só mais um, ele já tinha feito isso muito antes, e a polícia estava investigando, só que isso não é papo pra esse vídeo. Parabéns, ainda está viva. E também nesse filme a gente tem o Zep, que é o ajudante do Jigsaw, que tá fazendo tudo pra acertar todas as paradas do Jigsaw. Então, a parte do sequestro da esposa do Gordon, as coisas do lado de fora daquele banheiro, quem acerta é o Zep. Mas vamos voltar aqui pra cena dos dois personagens no banheiro, porque é isso que importa. Porque os dois personagens estavam lá, eles conseguiram pegar uma serra. A primeira coisa que eles tentaram fazer foi tentar serrar a corrente, mas não teve jeito. A corrente não arrebentou com a serra e eles perceberam que a serra tava lá. Não era pra eles serrarem a corrente, mas sim pra eles serrarem a perna deles. Então o Gordon vai lá, serra a perna dele e consegue escapar. E como aquela fita tinha falado que pra ele sair dali ele precisava matar o Adam, ele arrancou a perna dele, foi até aquele corpo morto no chão, pegou aquela arma e deu um tiro no Adam. E aí o Gordon ficou esperando o Adam morrer pra ser solto dali pra escapar. Só que nesse momento quem aparece ali é o Zep e diz que ele fez aquilo muito tarde, que não tinha mais escapatória, que ele também mataria ele porque o prazo já tinha se esgotado. E aqui nesse momento a gente tem também uma reviravolta, que é o Adam que tinha tomado um tiro, mas ele não morreu, ele consegue se levantar, pega ali um pedaço do vaso sanitário e mata o Zep. E agora parece que toda a situação tá resolvida. Os dois personagens estão vivos, o Adam tomou o tiro e o Gordon arrancou a perna dele e ele vai rastejando ali e fala: Adam, eu vou sair daqui, eu vou arrumar uma forma da gente fugir, de aparecer alguém pra salvar a gente. E aí o Gordon vai rastejando ali pelo chão. E nesse momento a gente tem o grande plot twist desse filme, de que aquele corpo morto que tava caído no chão não tava morto coisa nenhuma, e aquele cara se levanta e a gente descobre que aquele é o verdadeiro Jigsaw, o cara que organizou aquilo tudo. E nesse momento vale a pena mencionar que o Adam tava ali vivo ainda, ele tinha tomado um tiro, então ele tava meio debilitado, mas nesse momento que o Jigsaw levantou, saiu andando, ele foi lá, fechou a porta. Só que antes dele fechar a porta, ele falou: fim de jogo. E fica claro que o Adam perdeu aquele jogo e ele vai ficar ali sozinho pra morrer. E cara, essa reviravolta aqui, esse grande plot twist de que aquele corpo morto não é um corpo morto, mas sim é o Jigsaw. Cara, essa revelação aqui é absurda. E no momento que ele fecha a porta e fala: fim de jogo. Genial. E o Adam perdeu os jogos. Quem venceu foi o Gordon, cara. Que sensacional. Jogos Mortais é um filmaço. E nesse momento começa o pam pam pam, pam pam pam, pam pam pam, que é aquela musicaça sensacional desse filme, cara.
top. Fim de jogo. E o próximo filme de terror com plot twist é o Premonição 5. O primeiro filme de premonição, lançado lá no início dos anos 2000, acompanha um grupo de jovens e estudantes do ensino médio que estão indo por uma viagem de formatura lá em Paris. Só que dentro do avião, o estudante chamado Alex acaba tendo uma premonição. Nessa premonição, ele vê todo o avião pegando fogo no ar, explodindo tudo e todo mundo morrendo. E aí, na mesma hora, ele fica louco, decide sair do avião, uma galera sai atrás dele, ele consegue sobreviver, porque realmente aquele acidente que ele tinha visto na premonição dele realmente acontece e ele sobreviveu. Ele mais uma galera. Só que o detalhe é que é o seguinte, depois que toda essa galera escapou do avião e sobreviveu, eles começaram a morrer ali aos poucos no dia a dia deles. Só que o Premonição 1 não é papo pra esse vídeo, eu tô aqui pra falar hoje sobre o plot twist de Premonição 5. O Premonição 5 acompanha a história de um cara que estava dentro de uma viagem de ônibus, acabou tendo uma premonição de que um acidente absurdo aconteceria, e aí ele conseguiu escapar dali e salvar todo mundo. E cara, todos os filmes premonições é praticamente a mesma coisa, no início do filme alguém vai ter uma premonição, e aí vai tentar se salvar, mas no decorrer do filme essas pessoas vão começar a morrer com uma base na ordem que elas deveriam morrer, caso eles não tivessem sido salvos graças à premonição. Isso aqui é o roteiro básico desses filmes. E nesse quinto filme de premonição aqui, tudo acontece da mesma forma. E nesse filme aqui, se adiciona o conceito de que você pode roubar o tempo de vida de alguém. Então, eu tava na premonição, eu consegui escapar, só que, cara, o meu tempo tá contado, daqui a pouco a morte vai vir me buscar. Só que caso eu mate uma criança, eu vou roubar o tempo de vida dela. Então, esse conceito é adicionado aqui e isso é até que interessante. Quer matar uma pessoa e roubar o tempo que ela ainda tem de vida? Como? Como a gente vai saber quanto tempo ela ainda tem de vida? Não, bizarro demais. Mas de repente... Não, claro que não. De jeito nenhum, a gente nunca faria isso. E nesse quinto filme aqui de premonição, durante toda a história dele é mencionado sobre uma viagem pra Paris. O personagem principal sempre menciona que ele tem uma oportunidade de emprego pra Paris, que ele quer se mudar pra Paris, e a namorada dele não quer ir com ele. Ela ama ele, ela gosta dele, só que ela quer terminar o relacionamento porque ela não quer ir embora pra Paris, e ela quer terminar pra ele não desistir do sonho dele por causa dela e ele ir pra Paris mesmo assim. E durante todo o filme ficam batendo nessa tecla. Vamos pra Paris, quero se mudar pra Paris, 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 Paris. Já viu, né? E aí todo o filme acontece da mesma forma. A gente tem os personagens que escaparam da premonição, morrendo, sofrendo acidente, cara, aquilo que a gente já viu 1 milhão de vezes. Só que aí, depois de todos os grandes conflitos, no final, o principal, que foi o cara que teve a premonição, e a sua namorada conseguem sobreviver. E aí, nesse momento, a namorada dele diz que aceita, que quer recomeçar a vida dela, quer esquecer aquilo tudo e que sim, ela aceita ir com ele numa boa pra Paris. 2 semanas depois. Então a gente vai ter uma cena desse casal dentro do avião, o avião tá indo pra Paris, e é aqui que a gente tem um grande plot twist desse filme, porque enquanto ele tá no avião, começa toda uma briga, começa toda uma discussão de um cara que quer sair do avião falando que aquele avião ia cair, e nesse momento a gente tem o grande plot twist desse filme, de que o quinto premonição se passa antes do primeiro premonição, e aquele voo que o cara tá pegando pra ir pra Paris é o mesmo voo lá do primeiro filme, só que aqui ele não conseguiu escapar, e aí o avião decolou, explodiu no ar e ele morreu. Aqueles rapazes que desceram do avião, que confusão foi aquela? Um rapaz teve um surto de pânico e quis sair do avião. Ele falou que teve uma premonição. E esse plot twist aqui realmente é bom, é muito difícil perceber de que o quinto filme de premonição se passa antes do primeiro, e aquele voo que o protagonista do quinto filme tá pegando é o mesmo voo que o protagonista do primeiro filme tava, e ele teve a premonição, conseguiu escapar. Cara, isso aqui é muito bom, o filme constrói isso muito bem. O filme Premonição 5 é um filme medíocre, é um filme bem qualquer coisa, mas ele trabalha muito bem essa parada, esse plot twist é realmente bom e o roteiro dele é bem desenvolvido. Mas, cara, no fim é um filme genérico de premonição de gente morrendo. Eu já vi todos os premonições, igual eu já falei. Todos, ok? Todos. Mas o que eu tenho pra falar? É um filme totalmente genérico, só que esse plot twist aqui salva ele. Eu gosto desse premonição. Eu vou ser sincero, o primeiro premonição, o terceiro premonição, o quinto premonição e o sexto premonição são muito bons. O segundo e o quarto são fezes puríssimas, são horríveis, além de ruins, são chatos. Mas ó, o primeiro, terceiro, quinto e sexto são bons. O primeiro e o sexto são os melhores, mas foda-se, né? Ninguém quer saber disso hoje. Premonição. 5, 4, 3, 2, 1.
E o próximo filme de terror com plot twist muito bom é o A Órfã. O casal Kate e John acabam perdendo seu filho e eles ficam muito mal com aquilo tudo, e como forma de lidar com aquela parada e de preencher aquele vazio, eles decidem adotar uma criança de 9 anos. E essa menininha de 9 anos se chama Esther, e ela é uma garotinha bonzinha, ela é uma garotinha gente boa, tranquila, uma criancinha normal. Só que conforme o tempo vai passando, durante o dia a dia, essa menininha começa a se comportar de uma forma meio estranha, de uma forma meio esquisita e principalmente violenta, mostrando que, cara, aquela criança é esquisita. E outro detalhe, esse casal que adotou a Esther tem outros 2 filhos e essa menina não gosta nem um pouco dos outros 2 filhos do casal. Ela faz crueldade, ela bate neles, ela bota fogo, ela faz um monte de coisa de ruim. É uma pessoa, é uma criança de mau coração, mau caráter. É mau caráter mesmo. E a primeira pessoa que percebe que tem alguma coisa de errado naquela criança é a mãe adotiva dela, a Kate. E ela começa a tentar mostrar pra todo mundo de que aquela criança não é normal, tem algo de errado com ela, só que a Esther, que é uma criancinha, a Esther começa a se vitimizar e falar que ela é boazinha assim, que possivelmente a louca, a errada nessa situação é a Kate, que tava mal de cabeça por ela ter perdido o filho dela e tava inventando tudo isso. E fica claro pra gente que a errada nessa situação toda é a Kate, até porque a Esther é uma criancinha normal, uma criancinha até bem fofinha. E aí sim, a vida familiar vai se seguindo, a Esther continua fazendo algumas coisas estranhas, esquisitas, mas é só uma criança. Criança faz coisa estranha mesmo, criança caga na mão e passa na parede, criança faz esse tipo de coisa mesmo. Só que a coisa mais absurda que a Esther faz é tentar seduzir o seu pai adotivo, e aquilo não é normal, principalmente para uma criança de 9 anos. Fica claro, cara. Realmente a Kate estava certa, tem alguma coisa estranha com ela. E aí a Kate, que desde o início sabia que tinha alguma merda acontecendo, que tinha alguma coisa de errada, com a Esther, decide tentar provar aquilo de alguma forma, arrumar alguma prova que vai provar que a Kate não é normal. Então ela vai até os registros médicos daquele orfanato onde a Esther ficava e descobre uma grande coisa. A Esther não é uma criança de 9 anos, mas sim uma adulta de 33 anos que se finge de criança para ser adotada por famílias, e quando todo mundo confia nela, ela tenta seduzir o pai e caso não dê certo, ou caso qualquer pessoa atrapalhe aquela possível relação, ela vai lá e mata eles. E a gente assiste esse filme todo achando que a Esther é uma criança louca, uma criança maluca. A gente sabe que tem alguma coisa de errada. Em primeiro momento, a gente pensa que ela tá com o tinhoso ou que ela tem algum plano malífico absurdo, mas não. O grande plot twist, a grande revelação é que ela não é uma criança. Ela é uma adulta de 33 anos. Mas eu tenho 36. Você tem cara de 17 anos. E ela tem essa aparência infantil, essa adulta de 33 anos realmente parece uma criança, porque essa doença dessa fisicalidade infantil pra ela realmente parece que ela é uma criança. E se você acha que isso é muito absurdo, que isso é muito mentira, tem um cara aqui no Brasil que se chama Ronaldinho. Ele tem 50 e poucos anos e ele realmente parece uma criança. Essa doença que meio que faz com que a pessoa não mude fisicamente, que ela pareça uma criança por muito tempo, realmente existe. Pesquisa aí o Ronaldinho. Tu tá vivendo aí, vai fazer sua 5 décadas já que você tá vivendo. Tá longe ainda, só em dezembro. Tem muita caminhada. Tem. O que de pior você viu nesses 50 anos e o que de melhor você viu nesses 50 anos? E se você acha essa parada muito absurdo, muito irreal de uma adulta fingir ser criança pra ser adotada, cara, não é absurdo não, porque aqui no Brasil teve um caso exatamente da mesma forma. A mulher fingiu que era criança, agia como criança e era adotada por várias famílias. Aconteceu da mesma forma, só que tem um detalhe. A mulher da vida real, a mulher do caso brasileiro, ela não parece muito uma criança. A Esther, de A Órfã, parece. A brasileira, não. Da mulher de 37 anos que se passava por uma criança de 12 anos, e isso foi em Santa Catarina. E o Ronaldinho parece também. Então, a Órfã e o Ronaldinho parecem crianças. A que foi adotada e que fazia isso, do Brasil, não. Vamos lá. Ai, eu sou ateu. Ateu, tu vai pro inferno. Calma aí. E outro filme de terror com plot twist muito bom é o filme Pânico. O primeiro Pânico começa com a personagem interpretada pela Drew Barrymore em casa, numa boa, tranquila, quando ela recebe uma ligação, e nessa ligação alguém do outro lado da linha começa a fazer algumas perguntas sobre filmes de terror, e quando ela erra, a casa dela é invadida e alguém mata ela. Só porque ela errou uma pergunta de filme de terror. E esse personagem que atacou e matou essa personagem da Drew Barrymore, que se chama Cassie no filme, e que é uma mulher muito bonita, mas esse personagem que atacou essa moça muito bonita se chama Ghostface.
E depois desse ataque do Ghostface, toda a cidade fica com medo, todo mundo fica assustado, todo mundo fica com medo de ser a próxima vítima, até porque tem um detalhe, o Ghostface é só uma pessoa fantasiada, então o Ghostface pode ser qualquer pessoa, pode ser eu. Se eu botar uma fantasia de Ghostface aqui agora, eu sou o Ghostface. E no decorrer da história de Pânico, a gente acompanha a história de 6 personagens adolescentes, tá todo mundo ali com medo, e tem um detalhe, a personagem Sidney é a possível próxima vítima do Ghostface, porque ele já tentou atacar ela, só que como a Sidney é uma mulher esperta, ela conseguiu reagir, ela conseguiu escapar, então tá todo mundo com medo, tá todo mundo muito assustado, e o pior, o Ghostface pode ser qualquer um, então a Sidney fica nessa, cara, eu não sei em quem eu confio, eu não sei se eu confio no meu namorado, eu não sei se eu confio no meu amigo, cara, qualquer pessoa pode ser o Ghostface, qualquer pessoa pode estar querendo me matar. Eu sei que isso aqui não é papo pra esse vídeo, até porque eu tô falando sobre plot twists, mas cara, o primeiro ataque do Ghostface contra a Sidney e a forma que ela consegue reagir é muito bom, cara. Isso quebra totalmente as expectativas e é diferente de tudo, porque a gente tá acostumado nos filmes slashers, a gente ter uma mocinha indefesa que vai correr e vai cair, só que em Pânico não, quem cai é o vilão, quem consegue reagir é a Sidney, cara, que filmaço e que moça bonita também que é a Sidney. E eu vou ter que ser sincero aqui, eu amo Pânico. Pânico é muito bom. E não é o Pânico na Band, não. É o filme Pânico. Ele tem toda essa metalinguagem, ele é todo diferente. E a forma que ele trabalha muito bem os 6 personagens e todo mundo ali daquela cidade pra gente ficar desconfiando de quem que pode ser o possível Ghostface que tá matando a galera e que quer matar a Sidney. E no decorrer desse filme a gente vai ter uma cena numa festa de jovens. E durante essa festa de jovens, o Ghostface ataca lá e mata muita gente. Uma galera morre ali naquele momento. Tanto a gente que tá assistindo quanto os personagens ficam doidos pra saber quem que é o Ghostface. A gente desconfia de todo mundo e a gente fica pensando, quem será que tá matando essa galera? Quem será que tá querendo matar Sidney? E aí, depois de muitos conflitos, que a gente vai ter a grande revelação desse filme. E esse plot twist é o seguinte, esse Ghostface, esse assassino não é uma pessoa, mas sim 2 pessoas. Existem 2 assassinos, existem 2 Ghostfaces matando gente. E são 2 Ghostfaces pra ninguém poder desconfiar. Então, supondo que tem eu e meu amigo Scooby-Doo. Eu e Scooby-Doo, a gente é amigo. Então, todo mundo começa a desconfiar que eu sou assassino. Então, eu vou lá e combino com o Scooby-Doo. Ó, eu vou ficar aqui com a galera, enquanto isso você vai lá e mata uns caras. E aí todo mundo vai parar de desconfiar de mim, porque todo mundo vai falar, não pode ter sido o Vitor Hugo, porque ele tava aqui comigo. Só que ninguém esperava que tinham 2 vilões, tinham 2 assassinos. E essa revelação aqui no final de Pânico é sensacional. O filme todo é construído pra gente ficar suspeitando e tentando descobrir quem que é o assassino, quem que é a pessoa que tá matando todo mundo. E lá no final a gente tem essa revelação de que, cara, são 2 assassinos. E são 2 assassinos até que meio... Eles agem de uma forma meio esquisita, eles meio que ficam se abraçando, um fica ali coladinho com o outro. Eu acho que além de assassinos juntos, eles podem ser um casal. Inclusive lá em Todo Mundo em Pânico, eles zoaram essa relação entre os 2 assassinos de Pânico. E é muito bom. É muito bom, cara. Eu não gosto de Todo Mundo em Pânico, não. Mas eu tenho que concordar que essa zoeira que eles fizeram é muito boa. É isso aí, Cindy. E eu sou gay. E caso não tenha notado, o Ray também é. Eu não sou gay. Claro que é, me levou àquela boate. Ah, porque tocava música maneira. Você fez amor comigo. Não. Na verdade, você deu porque você quis. Peraí. Não é tão boa quanto esse plot twist de que, na verdade, existem 2 Ghostface. Mas Todo Mundo em Pânico é legal também. O primeiro filme, eu não passei disso, eu só vi um. Se tem uma coisa que a galera realmente gosta é de plot twist. Eu também gosto, assistir um filme, ter uma reviravolta, ver que algum detalhezinho muda tudo, de que alguma revelação é feita, é muito bom. Eu amo plot twist, assim como todo mundo, todos os brasileiros amam plot twists e reviravoltas nas histórias do filme. E é o seguinte, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu vou te pedir pra você se inscrever aqui no canal pra acompanhar todo o conteúdo que eu posto aqui. E é isso, vai, se inscreve aí. Eu quero que você se inscreve enquanto eu vou jogar aqui uma gameplay no meu Nintendo 3DS. Enquanto isso, você vai se inscrever. A única coisa que eu te peço é pra você se inscrever, porque eu vou jogar um Super Mario. Se inscreve aí, vai. A única coisa que eu te peço, ó. Se inscreve aí. Valeu!